E aí, pessoal, que é a Gagaia, e vamos falar um pouco de filosofia e anime. Faz muito tempo que eu não faço vídeo disso, e uma das coisas que eu gostaria de falar neste vídeo é sobre o poder absoluto. E é uma temática muito recorrente em anime, e temos muitos personagens diferentes que lidam com o poder absoluto. Especificamente, a ideia do poder absoluto é a ideia de um personagem tão poderoso que toda a série, de certa forma, usa ele como base para resolver todos os conflitos. E mais do que isso, o poder absoluto se define como um poder que não é contestável, ou que sua contestabilidade coloca em xeque todo o resto do mundo. E o mais interessante, quando nós discutimos sobre poder absoluto, é sobre como isso afeta a psique desses personagens. E além disso, o que esses personagens procuram? Porque quando você é detentor de poder absoluto, de um poder que não é possível de se confrontar, o que você faz? Quais são seus objetivos? O que se procura? E é muito interessante nós observarmos cada um desses personagens. Tenho aqui alguns exemplos de poderes absolutos em séries diversas, e eu gostaria de apresentar para vocês e a gente discutir alguns tópicos. A começar com um que hoje em dia não é tão conhecido, mas quando saiu o anime, acho que em 2014, por aí, a galera, ele ficou muito na modinha, mas Accelerator, de Toaru Majutsu no Index, também a série Railgun. Ele fica muito melhor em Railgun. O Majutsu é uma droga, mas aí eu falo isso em outro vídeo sobre Majutsu, que é uma das piores séries que eu já vi, enquanto que Railgun é uma das melhores que eu já vi. E tudo do mesmo criador. É engraçado como um cara pode fazer uma droga e pode fazer uma coisa fantástica. Mas Accelerator é um exemplo de poder absoluto que é a ideia de um poder tão grande que a mera menção de você contestá-lo é uma desfeita para com ele. Então, a priori, no começo, quando observava a Accelerator, eu achava um dos personagens mais idiotas já feitos. Porque ele é o clássico, haha, eu sou muito forte. O poder dele é controlar vetores, ele controla as forças da natureza de tal forma que ele é praticamente invencível. Ele só é derrotado por forçação de barra nas histórias, ou então quando alguém com poder ainda mais roubado que ele aparece. Mas de forma geral, ele é o personagem mais poderoso do mundo. E ele. Essa força dele é tão grande que não existe a ideia de poder vencê-lo. Mas o problema é que ele sabe que ninguém pode vencê-lo, mas as pessoas querem vencer dele. Derrotá-lo, tomar o título do mais forte dele, é também uma forma de evolução. Neste mundo, onde os poderes são conseguidos através de experimentos extremos e ser levado ao extremo de seu corpo e suas capacidades, conseguir vencer de Accelerator é se tornar mais perto de Deus. E a grande coisa é que as pessoas tentam. O problema é, Accelerator sabe profundamente e plenamente que não há nada nem ninguém que possa enfrentá-lo. Só que as pessoas continuam enfrentando ele. E essa é uma das grandes questões. Das grandes discussões. O poder absoluto leva ao tédio absoluto, leva à solidão absoluta. E no caso, o Accelerator leva à irritação absoluta. Ele é forte. Forte como ninguém pode ser. E mesmo assim as pessoas ainda procuram enfrentá-lo. Não é um esforço matar todo mundo, não é um esforço se livrar de todo mundo. O problema é que é uma chatice. Ele é plenamente e constantemente irritado por vermes que tentam derrotá-lo. E o grande objetivo dele é se tornar ainda mais forte. Não porque ele precisa, mas porque ele está tão profundamente incomodado com a audácia dessas formigas que ele quer se tornar tão forte que a mera ideia de enfrentá-lo não aparece na cabeça das pessoas. Mesmo em suas imaginações, eles não conseguiriam derrotá-lo. Então é muito interessante essa lógica do Accelerator, que a priori parece ser extremamente estúpida, extremamente trivial, mas é a mesma lógica de quando você, por exemplo, é muito bom num jogo, é o melhor na sua região, e as pessoas vão querer te enfrentar. É como quando você, por exemplo, um grão-mestre de xadrez, e as pessoas ficam te incomodando e zoando você, eu vou te derrotar, e você fala, cara, não há como você me derrotar, e mesmo assim as pessoas te incomodam. É um pensamento muito curioso, muito interessante. Indo para outro espectro da força absoluta, nós temos As Death, de Akame ga Kill. Outro personagem que muita gente só fica pagando pau porque ou ela é uma personagem muito linda, ou simplesmente porque ela é uma personagem muito edgy, que fica matando todo mundo, não sei o que. Os edgelords adoram a As Death. Mas eu acho um dos personagens mais divertidos e interessantes de Akame ga Kill, talvez o mais interessante. As Death é também poder absoluto. Em seu universo, ela é a mais forte. Não vou dar spoiler, mas de forma geral, coloque na cabeça que ela é a mais forte. Seu poder é tão absurdo que não há comparação. Não há ninguém que possa enfrentá-la. E o que acontece salvo, salvo o final, como é que eu posso dizer, que há uma forçação de barra para ela ser derrotada, ou ela só é derrotada quando alguém força a barra para vencê-la. Mas a grande questão de As Death é
o poder absoluto dela é visto como uma ordem natural das coisas. Esdeath foi criada numa sociedade onde os fortes sobrevivem e os fracos morrem. Ao ponto de que ela não se importa nem quando os pais dela morrem, nem quando a vila dela morre por animais selvagens e criaturas, porque é a lei da natureza. Os fortes mandam, os fracos obedecem. E o que é muito interessante de Esdeath é que ela não é uma tirana. Ela não tem grandes aspirações, ela segue as ordens do imperador, do rei, porque ela respeita o poder de autoridade e influência que ele tem. Mas enquanto poder bruto, força bruta, ela é a mais poderosa de todo mundo. E essa é a grande questão. Esse é o grande ponto de Esdeath. A força e o poder devem ser respeitados. Mas não deve ser necessariamente abusado. Ela não vê isso que, como eu sou mais forte, eu tenho que me impor a todo mundo e todo mundo tem que obedecer, eu tenho que reinar sobre todos. Não, tem lá o rei. Não importa, fica lá o rei. O mais forte, apenas por seu direito de mais força, segue o seu próprio caminho e as pessoas devem respeitá-lo. E é muito interessante que ela tem uma trupe de seguidores que respeitam a força dela e ela é bem querida, bem quista entre esses seguidores. Apesar dela ser odiada por todo mundo que ela derrota e todas as nações que ela destrói, ela é muito adorada pelas pessoas próximas e há um culto de respeito à força dela. Ela não é necessariamente uma pessoa ruim, ela é uma pessoa amoral. Ela não tem moral de bem e mal. Ela tem uma moral de forte e fraco, e ela, por ser a mais forte, assim como o predador máximo de uma floresta, o leão, ele pode conviver com as gazelas e com os veados, ele pode conviver com os animais que ele preda e beber água da mesma fonte, todos viverem felizes, ele pode igualmente também chegar e comer a carne que ele quer. É mais ou menos assim as Death. Ela é praticamente um predador, um animal semi-racional nesse sentido de moralidade, e vive a vida conforme ela quer. Outro personagem muito interessante que representa essa ideia do poder absoluto. Vamos ver mais 3 personagens rapidinhos que eu acho muito importantes. Um deles é o Satoru Gojo, que é o personagem mais forte da série de Jujutsu Kaisen. Ele é poder absoluto, só que ele representa uma outra faceta do poder absoluto. O isolamento, a solidão, mas apesar dele ser muito solitário enquanto o poder mais forte do mundo, ele não carrega a tristeza da solidão. Ele é solitário, mas ele não sente solidão. Ele é melancólico, mas não é depressivo. Ele é envolvido por pessoas de que ele gosta, alunos, pessoas que ele respeita, que ele gosta, mesmo ele sendo muito mais forte que todos, somados, não conseguem chegar aos pés de Satoru Gojo, ele ainda é uma pessoa que vive plenamente, é feliz, só que ele representa a faceta do poder absoluto que é a... Ele tem um trabalho absoluto. A mera existência dele tornou o mundo mais perigoso. Esse é o grande problema de Satoru Gojo. O mundo se tornou mais perigoso, as maldições e criaturas ficaram mais fortes por conta de sua existência. Então ele sabe que ele tem a responsabilidade final. A maior responsabilidade que é, se tudo chegar no momento final, ele tem que salvar a todos. Apesar de esconder isso muito bem, apesar de não deixar refletir isso na sua personalidade, ele sabe que tem o peso do mundo nas costas. Ele é um dos personagens de poder absoluto mais estáveis e mais interessantes e mais psicologicamente belos em todos os animes que eu conheço, porque ele não é o cara, eu sou muito forte, por isso eu sou muito dark, triste. Ou então eu sou muito forte, por isso eu quero destruir todo mundo, porque todo mundo é um bostinha. Ou, porque eu sou muito forte, os fortes devem vencer, os fracos devem perder. Gojo, ele tenta fazer o melhor, ser o melhor, e ele sabe que o peso do mundo está em suas costas. É muito interessante quanto personagem de poder absoluto. Daí nós vamos para o extremo dele, que é se você juntasse os piores traços de Gojo e as 10, e você tem Yujirohama. Yujirohama de Baki é um personagem de poder absoluto, ao ponto de que nada nem ninguém pode derrotá-lo, feri-lo ou ameaçá-lo. Somente Baki é seu filho, mas mesmo assim não é o suficiente. Ele é o homem que derrotou todos os países do mundo, ele é invencível e ele é um monstro, ele é literalmente um ogro. Ele é equivalente ele é muito parecido com o Sukuna, também de Jujutsu Kaisen, mas Yujiro, ele, por ser poder absoluto, ele acha que ele tem o dever e o direito de fazer o que ele quiser, e ele é uma versão mais babaquizada de Esdeath, porque enquanto Esdeath quer seguir a vida dela no canto dela, ela não acha que tem que se impor aos outros. Claro, se ela quer alguma coisa, ela vai e pega, e você que se ferre, mas ela não se vê como... ela não tem que causar mal. Já o Yujirohama, ele literalmente acha que tudo, de certa forma, pertence a ele.
E ele é cruel, ele é mau, ele não. Ele ativamente vai malignamente em direção às pessoas. Ele gosta de vê-las sofrer, ele gosta de. Pra ele tem uma lógica de que os fortes devem dominar, os fracos devem servir, e o forte tem que mostrar que é forte. O forte tem que, de vez em quando, botar os fracos no lugar deles. Esdeath não tem isso. Então, Yujiro Hama, ele sabe que ele é o mais forte e ele tem que demonstrar sua força de maneira brutal e cruel para que as pessoas se ajoelhem perante ele. Ele tem esse penchante de arrogância que a Esdeath não tem. A Esdeath não tem arrogância. Ela sabe que ela é forte, ela fica na dela, e se é necessário ela mostra o poder. Mas ela não tem essa vontade de ir lá e fazer e mostrar que ela é mais forte que todo mundo. E o Juro é o contrário. Ele tem que mostrar porque os fracos têm que saber que estão em seu devido lugar. E nós temos o último exemplo, e um dos mais interessantes, de One Punch Man. Nós temos Saitama. Saitama é esse último exemplo desse vídeo, e ele é muito interessante. Claro, se você gostou desse tipo de análise e tal, siga o canal, se inscreva, entra no meu Discord, entra no meu Linktree que tem várias coisas. Eu tô desenvolvendo jogos, tô com um jogo de cartas sendo desenvolvido, tô com várias coisas sendo desenvolvidas, então vai ser muito interessante. Saitama, ele é meio que muito parecido com o Gojo, mas a versão mais extrema. Ele é a versão mais extrema do poder absoluto, onde o poder absoluto é tão grande que nada mais importa. Nada pode ferir o Saitama, nada. E o mundo não importa, nada importa. Saitama está num estado presente e eterno de depressão e tristeza, porque neste mundo, nesta forma, neste lugar, deste jeito, desse modo, nada interessa. Saitama não tem aspirações, não tem vontades, porque tudo que ele quiser, tudo que ele puder fazer, ele pode conseguir em termos de força bruta, e o mundo se torna um grande tédio. O mundo é um grande filme entediante. E é uma coisa muito interessante, que é o que fazer quando você não tem mais nada para alcançar. E é quase aquela frase clássica de quando Alexandre viu o fim do mundo, ele chorou, porque não havia mais nada para conquistar. Saitama, de certa forma, é assim. É uma grande pergunta existencial que pode nos levar a um outro tipo de vídeo para discutir como a gente pode encontrar sentido na nossa própria vida, mas Saitama é também muito interessante. Mais um refletor do poder absoluto. Você tem outros personagens de poder absoluto que eu gostaria que eu analisasse. Cada um dos personagens vale um vídeo, são fantásticos e interessantes. Tem nova temporada de Baki, é bem interessante para discutir. Gojo e agora o arco mais interessante também de Jujutsu Kaisen, que é o arco de Shinjuku. Mas é isso aí. Comentem, digam se tem mais personagens, mais coisas, o que vocês acham da ideia do poder absoluto. E aqui foi Gai Gaia. Até a próxima, pessoal. Falou!